Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez nesse sábado à noite. Que você seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Espero e tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos fazer uma oração, falar com o nosso Deus nesse momento. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que nós temos passado, Deus. Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor está sempre conosco. Te agradecemos porque o Senhor sempre está cuidando de nós e provendo aquilo que nós precisamos, Pai. Se não fosse assim, não estaríamos todos aqui nessa transmissão nessa noite, Pai. Eu te peço que o Senhor fale conosco durante esses minutos que se seguirão, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a fazer com que nós possamos abrir o nosso coração o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Faça conforme a Tua vontade em cada coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pessoal? Já vamos começar então direto lendo a Bíblia. Você que quiser e puder, abre comigo em Lucas 12, 13 ao 21. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Nós vamos ler então na NTLH, tá? A tradução da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia diferente, uma tradução diferente, se você começar a ler ele comigo e ver que está meio diferente, presta só atenção na nossa leitura aqui, para que a gente possa prestar atenção aos detalhes dessa história, tá bom? Se você puder escolher, escolhe a NTLH e a versão para a gente ler junto, certo? Acharam? Lucas 12, 13 ao 21. Diz assim: Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com o que você guardou? Jesus concluiu: Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Bem, com certeza você já ouviu essa parábola, né? Talvez o contexto, quando se prega sobre essa parábola, talvez o contexto não é muito falado. E aqui na Despertar nós quase sempre falamos sobre o contexto, porque quase sempre é importante. Mas antes da gente falar sobre o contexto, a gente vai conversar sobre a parábola e sobre o contexto. Antes da gente falar sobre o contexto, eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais dentro dessa parábola e entender alguns detalhes dentro dessa parábola que Jesus ele conta nessa situação. Para que a gente faça isso, eu vou ler mais uma vez só o trecho da parábola, tá? Que é do versículo 16 ao 20. Se você quiser acompanhar comigo aí, diz assim, só o trecho da parábola diz assim, 16, Lucas 12, 16 no caso. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Dentro dessa parábola, a primeira coisa que nós vemos é que tem um personagem principal, né, que seria um homem rico. E a partir de uma situação, acontece toda uma reação em cadeia, que chega até o ponto de que ele se questiona, ele entra num dilema de que o que ele fez na vida dele, se o que ele fez na vida dele valeu a pena, a partir do momento que ele sabe o dia da sua morte.
como Deus disse, né, seria naquela noite. Só que o que desencadeia essa situação é o quê? No versículo 16, nós vemos, então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Tudo começou quando esse homem rico, dessa parábola, ele teve uma grande colheita. Ou seja, foi algo que ele recebeu a mais, talvez, do que ele esperava. Foi, de certa forma, ele teve uma certa prosperidade, um negócio, um investimento que ele fez. E para nós, de repente você está pensando assim, nossa, se eu recebesse um dinheiro, se eu recebesse alguma coisa a mais do que eu esperava financeiramente, né? Realmente isso ia mexer comigo, né? Eu não estava esperando, que coisa boa, né? E talvez para a gente isso tivesse lógica fazer, teria sentido para a gente, né? Isso mexeu um pouco com a gente. Só que o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção nessa noite é o seguinte: começou tudo a partir de uma grande colheita, certo? Só que no versículo 16 mesmo, quando se refere ao homem pela primeira vez, diz que esse homem era rico. Ou seja, as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Para a gente, talvez para uma pessoa que não tem muitos bens, receber uma recompensa financeira além do que se espera, talvez mexa bastante com as estruturas, porque a pessoa não tem tanto. Mas a Bíblia diz que esse homem era rico, ele já tinha muitos bens financeiros. E mesmo assim, uma grande colheita, talvez que não significava tanto para ele, dentro da fortuna que ele possuía, mesmo assim isso mexeu com ele. Mesmo que não fizesse tanta lógica, porque ele já era rico. Por que aquilo, uma grande colheita, ia desencadear toda essa situação? A verdade é que, por mais que a gente não espere, por mais que a gente ache que não vai acontecer, muitas coisas desse mundo afetam a nossa vida e nos fazem pensar e nos fazem gastar a nossa mente com isso. Eu sei que a gente tem vivido, na verdade, né, um tempo diferente, que tem acontecido muitas coisas peculiares, digamos assim, e muitas coisas que não eram para nos afetar diretamente acabam afetando a nossa vida e a nossa mente, e a gente acaba gastando a nossa vida. Quer ver um exemplo? Toda essa situação que nós vivemos de pandemia, tá? Isso afeta diretamente a gente de alguma forma, né? Talvez no emprego, talvez em relação à nossa condição financeira, talvez em relação aos ânimos dentro da nossa casa. Isso afeta a gente. Só que existem coisas que não afetam, não deveriam afetar diretamente. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, a questão política, por exemplo. Há algum tempo atrás, quando teve as eleições, teve um grande movimento político, né? Uma polarização. Dentro de famílias e grupos de amigos, pessoas desfizeram seus laços porque cada um tinha um lado. E nesse momento nós vemos algo parecido acontecendo. Inclusive estava conversando com um irmão ontem sobre isso, né? Sobre essa disputa que tem, essa polarização que tem, um é de um lado, outro é do outro, um acha uma coisa, outro acha outra coisa, sobre a política que eu estou falando agora. E a verdade é que diretamente isso não influencia em nada na nossa vida. Aí você vai pensar, não, mas tem que se manifestar porque não sei o que lá. De certa forma sim, mas eu vejo muitas pessoas que querem se manifestar em relação a coisas que não tem tanta importância na sua vida, quando na sua casa as coisas de fato não vão bem, ou quando as coisas à sua volta, próximas dessa pessoa, não estão bem acertadas. E não faz muito sentido, não tem muita lógica. O que eu quero dizer com isso? Esse homem ele era rico e uma grande colheita desencadeou uma situação na vida dele que de certa forma não foi muito boa. Mesmo ele sendo rico, uma grande colheita mexeu com a estrutura dele. Mexeu com quem ele era. Mesmo aquilo que talvez ele não esperava, porque ele já estava acostumado com riquezas, era rico. Mesmo assim, isso mexeu com ele. E a verdade é que nesse mundo a gente não consegue escolher aquilo que mexe e que não mexe com a gente. Quando nós temos Deus e Ele abre os nossos olhos, a gente vai falar sobre isso, sobre enxergar as coisas como devem ser enxergadas, e Deus como Ele deve ser enxergado.
Quando nós abrimos os nossos olhos, nós ficamos muito menos suscetíveis aos desequilíbrios no mundo e do mundo. No versículo 17, nós lemos o seguinte: então ele começou a pensar, esse homem rico que teve uma grande colheita, começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que é que eu vou fazer? E aqui a gente vê uma coisa que é um tanto diferente, né? Se você já passou por problemas financeiros ou por algum tipo de problema, você sabe que quando a gente tem um problema, que seja financeiro ou de ordem emocional, aquilo nos consome de certa forma, consome a nossa mente, consome a nossa energia. Isso é normal acontecer, né? Sei lá, aquela conta que está por pagar, que tu não tem como pagar a conta, ou aquele dinheiro que tu não tem para poder suprir uma necessidade básica da tua família, ou o emprego que tu perdeu, sabe? Quando a gente está numa situação ruim, ou sei lá, o relacionamento que acabou, quando a gente está numa situação ruim, a gente gasta nossa mente com aquilo, e a nossa energia, a gente... E por causa dessa experiência a gente acredita que se a gente estivesse num momento bom, ou se a gente tivesse dinheiro suficiente, ou se a gente tivesse sobrando as coisas e a gente poderia ajudar, isso seria melhor, a gente não gastaria tanto a nossa mente com essas coisas. Só que a verdade é o seguinte, esse homem, para ele não faltava as coisas, ao contrário, para ele sobrou coisas. A colheita foi maior do que ele imaginava e para ele estava sobrando coisas materiais, digamos assim, no final das contas. E mesmo assim, para ele que estava sobrando, esse a mais estava tirando, de certa forma, o sono dele. Ele começa a pensar, nossa, eu tive uma grande colheita, o que eu vou fazer agora? Ele começa a gastar a cabeça dele com isso. E o que isso nos traz como verdade? Que nós somos, de fato, consumidos pelas coisas desse mundo. E claro que isso é normal, porque nós vivemos nesse mundo. Nós somos físicos e as coisas físicas nos consomem. Só que nós sabemos que tudo que é físico tem um fim. Nós sabemos que tudo que existe nesse mundo, as demandas, as mazelas, as coisas boas, tudo isso acaba. E nós somos, como pessoas, como indivíduos, nós somos muito mais do que o nosso corpo e o nosso físico e aquilo que representa nós fisicamente. Nós somos alma e espírito. Só que mesmo assim, e eu posso dizer com certeza para você, se você tiver pouco, isso vai te consumir nesse mundo. Se você tiver muito, isso também vai consumir a tua mente nesse mundo. Esse mundo, ele está aí para nos consumir. Se não for Deus na nossa vida, nós estamos totalmente perdidos e iludidos com certeza. Perdidos numa situação ruim, iludidos numa situação boa muitas vezes. E não enxergamos as coisas como elas devem ser enxergadas. E nem Deus como ele deve ser enxergado, como ele é de fato. E a gente vai falar isso no final. No versículo 18, diz o seguinte, aí o homem, ele pergunta no final do 17, o que é que eu vou fazer em relação à colheita dele? No 18 ele responde para ele mesmo, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Nele guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Esse homem ele já era rico. Esse homem ele colheu mais do que ele imaginava. Era um dinheiro, um recurso que ele não imaginaria que ele não imaginava que ele ia receber. E quando ele recebe isso, o que ele faz? Eu vejo que na nossa vida por aí, as pessoas têm o costume de quando recebe uma promoção ou alguma coisa assim que não espera, o pessoal cobra um churrasco, um almoço, sei lá, alguma coisa assim, né? E geralmente essa pessoa faz, né? Por quê? Para comemorar com as pessoas, né? Alguma coisa que ela recebeu, que ela ganhou, que talvez ela nem esperava. E esse homem, como a gente disse, ele era rico, e ele recebeu mais do que ele imaginava, ele já tinha muito. E o que ele decide fazer quando ele recebe, quando ele consegue mais recursos do que ele imaginava que ele ia conseguir? Ele faz uma festa, ele comemora, qual é que é a primeira coisa que passa na cabeça dele? Eu vou comemorar porque, não esperava isso. Ou, de repente, se ele fosse mais nobre ainda, eu vou ajudar alguém porque isso eu não esperava, pelo menos um pouco desse lucro a mais que eu tive, eu vou ajudar alguém. Ele não faz isso. Ou, de repente, sendo um pouco mais egoísta, mas fazendo uma coisa lógica,
tendo uma reação lógica a isso. Não, ele poderia pensar, não, eu vou comprar uma casa, um terreno, vou comprar uma coisa para me alegrar, mas não. Ele também não pensa nem em fazer algo para ele. Ele não pensa nem mesmo em aproveitar ele próprio esse recurso a mais. Sabe o que ele faz a partir desse recurso? Na Bíblia diz que ele fala, né? Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Olha só o que acontece. Ele cria a partir de uma coisa boa, ele cria uma demanda gigante. Ele poderia, por exemplo, construir mais um depósito e ele guardaria aquilo que veio a mais ali. Ele poderia fazer muitas coisas que poderiam suprir, derrubar um depósito e aumentar um depósito só, não sei. Mas qual é que é a demanda que é gerada na cabeça dele já no primeiro pensamento? Eu vou derrubar, olha só, vou derrubar os meus depósitos cereais, os meus depósitos. Ele diz que ele vai derrubar todos os depósitos, os meus depósitos, e vou construir outros maiores ainda. Ou seja, ele teve a brilhante ideia de, como eu tive mais recursos do que eu imaginei, eu vou derrubar todos os depósitos e vou construir outros maiores ainda que eu posso guardar. Olha o tamanho da demanda que ele cria a partir de uma coisa boa. Quanto tempo, eu não sei quantos depósitos esse homem tinha, mas talvez muitos, quanto tempo demoraria para ele derrubar todos os depósitos e reconstruir? Ele cria uma demanda gigante, que provavelmente geraria mais preocupação para ele a partir de uma coisa boa, e ele já era rico. Ele poderia nem se preocupar com esse recurso a mais que ele teve, mas sabe, aquilo ali, aquela coisa que era boa foi consumindo ele, e consumindo a mente dele. E olha só no finalzinho do 18 o que ele fala ainda. Neles guardarei, olha só, nos depósitos que ele vai construir ainda, que ainda tem um trabalho a ser feito, a partir daquilo que ele recebeu do trabalho dele. Neles guardarei todas as minhas colheitas. Então não era um depósito só para suprir aquela demanda de recursos. Ele queria um depósito que poderia guardar todas as colheitas que ele tivesse, né? E não só as colheitas, junto com tudo que tem. Ele queria guardar tudo que ele tem, colocar tudo ali dentro daqueles depósitos. Ele queria juntar tudo que ele tem num lugar só. Olha o nível de desgaste mental que ele estava tendo por causa de uma coisa que ele recebeu a mais, um recurso a mais. E depois a gente vai ver que Deus exorta ele em relação a isso. E olha só, ele cria toda essa demanda a partir disso, e no versículo 19 ele diz assim, olha, então direi a mim mesmo, então depois que ele construir os depósitos, destruir todos, construir outros, colocar todas as colheitas e tudo que ele tem ali dentro, aí então, ele diz assim, então, no 19, direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Só depois, olha só depois que ele fizesse todo esse trabalho, ele poderia dizer, homem feliz, ele poderia dizer que ele era feliz. Ele encontrava a felicidade, ele marcou um encontro com a felicidade só depois que ele fizesse todo esse trabalho. Só que ele já era um homem rico. Entendeu a demanda? A gente pode pensar assim, de repente você pensa, se eu tivesse tal coisa, se eu fosse de tal maneira, eu seria feliz. Só que esse homem, ele era rico. E ele era um homem de sucesso. E mesmo assim, de certa forma, ele não era feliz. Porque ele falou que na cabeça dele ele fez assim, ele pensou, não, só depois que eu fizer isso aí, sim, eu vou dizer que eu sou feliz. Talvez nós nunca sejamos ricos. E se a gente for esperar ter as coisas para ser felizes, talvez a gente nunca seja, se a gente depende disso. Ou se você que é solteiro, de repente, um outro exemplo, vai esperar namorar alguém e casar para ser feliz, para se considerar uma pessoa feliz, talvez isso te gere frustração, porque talvez esteja um pouco mais distante do que tu imagina. Sabe, nós marcamos o encontro com a felicidade nesse mundo depois de alguma coisa, a gente coloca um empecilho para que a gente seja feliz muitas vezes. Só que a verdade é que nesse mundo, nada nos garante que a gente seja feliz, de fato. Nada nos garante que depois que a gente tiver o dinheiro que a gente espera, a gente vai ser feliz. Nada nos garante que depois que eu tiver a minha promoção, eu vou ser feliz. Nada me garante que depois que eu for casado, aí sim eu vou ser feliz, totalmente feliz, sabe?
A nossa felicidade, quando a gente depende de coisas do mundo, ela é muito variável, porque o mundo ele varia. O mundo ele não mantém um equilíbrio constante, ele é inconstante. A gente pode ver que alguns meses atrás ninguém diria que a gente estaria vivendo esse momento que a gente está vivendo agora no mundo, mas a gente está vivendo agora esse momento que a gente nem esperava alguns meses atrás, porque o mundo ele é inconstante. E se a nossa felicidade depende de algo físico do mundo, de uma situação no mundo, a nossa felicidade vai ser também inconstante. Agora, se nós colocamos a razão da nossa felicidade em Deus, que é totalmente constante, nós não vamos depender de nada mais para ser felizes de fato. E Deus trabalha no nosso coração para que a gente sinta essa felicidade, que no mundo a gente não vai encontrar. A verdade é que o mundo ele não nos vende felicidade. O marketing do mundo é felicidade, mas o produto nem sempre gera felicidade. E a felicidade que esse mundo gera, muitas vezes ela não é duradoura. Esse homem, ele diz assim, olha, então direi a mim mesmo, homem feliz. Só que quem garante para ele que depois que ele fizer toda essa construção, ele vai de fato se sentir um homem feliz? Ele acha na cabeça dele. Talvez ele faça tudo isso e depois pense, não, peraí, eu tive uma outra colheita maior ainda, eu vou destruir tudo de novo, vou reconstruir de novo, e aí sim eu vou ser feliz. Entende onde eu quero chegar? E o próprio Deus diz, depois exorta ele no versículo 20, e para a gente chegar no versículo 20, a gente tem que ler aqui, na verdade, o finalzinho do 19, que diz assim, olha, aí o homem, então direi a mim mesmo, o homem falando, no versículo 19, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos, agora descanse, come e beba. Olha só o que ele diz, homem feliz, depois que ele construir todos os depósitos e tal, colocar tudo dentro, ele fala que ele vai dizer para ele mesmo, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Ele estava planejando, a cabeça dele estava sendo gasta para que ele fizesse alguma coisa que ele pudesse aproveitar por muitos anos. Mas quem poderia garantir para ele que ele teria muitos anos de vida? A verdade é que nós não sabemos o quanto tempo nós temos ainda de vida. E quando nós colocamos a nossa felicidade em coisas desse mundo, esse tempo de vida não é calculado. Entende? Não entra dentro do cálculo, porque nós não sabemos, as pessoas não sabem, os nossos planos não podem ser calculados dentro do tanto que a gente nos resta ainda de vida, porque a gente não sabe. Mas sabe quem conhece todos os nossos dias ainda, que virão e quantos serão esses dias? Deus conhece. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, a partir dessa entrega, o cálculo de Deus, para que Ele nos guie, entra dentro desse cálculo tanto que ainda nos resta de vida. Entra dentro do plano de Deus, dos sonhos de Deus para a gente, o tanto que ainda nos resta de vida. Então, independente se eu entrego minha vida para Deus e eu tenho um dia ou 30 anos de vida, eu vou ser feliz dentro desse momento, se eu estou caminhando com Deus. E no versículo 20 diz assim, mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. E dentro dessa afirmação de Deus, existem muitas lições que a gente pode aprender. Imagina se você soubesse o dia da sua morte, o exato momento, horário e momento e dia da sua morte. O que você faria? Digamos que Deus te disse, você tem a completa certeza, porque Ele te disse que você vai morrer semana que vem. O que você faria com essa última semana da tua vida? Se você fosse viver mais um ano, o que você faria com esse último ano da tua vida? Se você fosse viver mais um dia, esse homem ele teria menos de um dia, porque Deus fala que ele vai morrer aquela noite. Se você tivesse um dia, digamos, o que você faria dentro desse dia? Qual seria a primeira coisa que você faria se você soubesse que você vai morrer? De repente você vai me dizer, eu ia ir para a igreja, ou ia dobrar os meus joelhos e orar, pedir perdão para Deus por tudo que eu fiz, ou eu ia pedir perdão para alguém por alguma coisa que eu fiz, eu ia me acertar com meu pai, com minha mãe, eu ia falar para o meu marido, para o meu filho que eu amo muito, muito eles, eu ia passar esse tempo com eles. Talvez você faria isso. Mas aí eu te pergunto, quem te garante que de fato não é o teu último dia ou a tua última semana? E o que nos impede de fazer isso que a gente faria se a gente tivesse só um dia, uma semana? Se é tão importante isso que eu falei, orar,
pedir perdão, etc. e tal. Se é tão importante isso, que se fosse o meu último dia eu faria isso, por que a gente não faz isso? Se de fato eu soubesse que tenho mais um dia de vida, eu ia dobrar os meus joelhos e pedir perdão para Deus pelos meus erros. Por que a gente não faz isso então hoje? Por que isso não faz parte da nossa rotina? Se de fato eu tivesse mais uma semana de vida, eu ia passar esse tempo com os meus filhos. Então por que a gente não passa o tempo com os nossos filhos? Por que você não passa o tempo com os teus filhos? Eu ia pedir perdão para alguém, então por que você não pede perdão agora para essa pessoa? E eu vou te dizer por quê. Porque o mundo ele entra na nossa cabeça, ele nos encharca de certa forma, que nós não vemos a realidade. E a realidade é que, a gente conversou até sobre isso na última palavra, se você quiser procurar aí no canal depois, o último culto de sábado, tem sábado e domingo gravado, viu pessoal? Quem quiser procurar aí. A gente conversou sobre isso, que nós não somos eternos nesse mundo. E às vezes a nossa ilusão de que a gente nunca vai morrer, a gente vai durar para sempre nesse mundo, essa ilusão faz com que a gente faça as nossas piores decisões. Eu vou fazer isso aqui agora porque não vai dar nada, depois eu arrumo. Eu vou falar isso aqui que depois eu peço perdão. Depois eu oro, depois, sabe? A gente vai deixando achando que a gente tem muito tempo de vida pela frente. E quando a gente fala em morte, as pessoas não querem saber, coisa ruim e tal, mas é uma realidade. Esse mundo ele nos consome de tal forma que nós não pensamos nessa possibilidade e nós não fazemos aquilo que realmente importa. Olha só o que Deus fala ainda no versículo 20 para esse homem. Ele diz, no versículo 20 diz, mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Olha só a pergunta que Deus faz, o questionamento. Deus não fala que ele fez errado, ou que ele deveria doar as coisas, ou, enfim, Deus ele faz um questionamento para ele, que é o seguinte, aí, quem ficará com tudo que você guardou? Ele tinha uma resposta para isso? Eu te pergunto, esse homem tinha uma resposta para isso? Esse homem tinha uma família? Ele tinha um filho para deixar aquilo? Ele tinha amigos que ele poderia deixar aquilo? Que ele pensava nessas pessoas, dentro da vida dele, da construção da história dele, ele pensou em alguém. Se a gente lê ali dentro da parábola, esse homem, ele pensa com ele mesmo, ele fala para ele mesmo, ele faz planos só para ele. Se você lê essa parábola, você vê que ele não interage com ninguém, esse homem. A verdade é que Deus interage com ele no final, mas ele não interage com ninguém. Talvez e provavelmente esse homem não tinha parado para pensar em coisas que realmente importam. Por exemplo, a família, por exemplo, Deus. E ele pensou apenas, nesse caso era um homem rico, ele pensou apenas em dinheiro, mas isso se aplica a qualquer coisa desse mundo. Ele pensou apenas nas demandas que esse mundo colocou diante dele. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, a gente esquece do que realmente importa e pensa apenas nas demandas que o mundo coloca para a gente, sejam elas porque eu estou passando por dificuldades, ou sejam elas porque eu estou muito feliz e agora eu vou aproveitar e agora o que eu vou fazer e tal, olha só que bom. Sabe, o mundo ele nos cega. E Deus fala, quem ficará com tudo isso? Será que esse homem tinha uma resposta? Será que ele tinha um filho? Será que ele teve tempo para construir uma família? Ou será que ele estava muito ocupado, achando que ia ter muitos anos ainda pela frente, então vou trabalhar, vou ter muito sucesso, e aí sim, sabe? Só que ele tinha menos de um dia ainda de vida pela frente. Ele morreria naquela noite. Se ele não tivesse construído uma família, eu te pergunto, será que dentro desse dilema de eu vou morrer amanhã, o que eu fiz da minha vida? Será que ele talvez não teria pensado, poxa, eu deveria ter me preocupado menos com isso, que é material, e mais com o que realmente importa. Eu deveria ter pedido perdão para uma pessoa que eu magoei. Eu deveria ter falado mais com Deus, que agora Deus está falando comigo e está falando que eu vou morrer. E se eu tivesse conversado com Ele antes, eu estaria preparado mais. Talvez eu não teria feito as coisas dessa maneira. Entende qual é o questionamento que Deus faz? O problema não é sobre as riquezas do homem, o problema era o quanto que ele gastou a mente dele e a energia dele com coisas desse mundo. E para quem ele ia deixar isso tudo, ou seja, comparado com aquilo que ele construiu no mundo material, o que ele construiu além disso, o que era o que ele tinha construído? Talvez nenhuma amizade ele tinha construído, porque ele fala que ele tem um questionamento, a parábola fala que ele se questiona a ele mesmo e ele mesmo responde. Entende onde eu quero chegar? Esse homem,
A verdade é que o problema desse homem é que ele estava cego por esse mundo e pelas demandas do mundo. E olha só, não era uma demanda ruim, era uma demanda boa. Para a gente ir para o encerramento dessa pregação, dessa palavra, meus irmãos, eu quero falar rapidinho sobre o contexto dessa parábola. Quando que Jesus falou essa parábola? Quando que ele contou essa parábola? E o contexto começa lá no versículo 13, vai até o versículo 15, são 3 versículos. Se você tem a Bíblia na versão NTLH, leia comigo. Se você não tem, só presta atenção. Lucas 12, 13 ao 15 diz assim, antes de Jesus contar essa parábola, é isso que aconteceu. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse, Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, o próprio Jesus, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Qual é que é o contexto dessa parábola? Jesus estava falando sobre coisas importantes, depois a gente vai entender, eu vou ler rapidinho aqui, daqui a pouquinho. Jesus ele estava falando sobre coisas importantes, e em certo momento, um homem que tinha um irmão, ele pede para que Jesus convencesse o irmão dele, pedisse para que o irmão dele dividisse a herança com ele. Por que ele faz esse pedido? O irmão dele não queria dividir? A verdade é que naquele tempo, na cultura dos judeus, o filho mais velho ficava com 2/3 da herança do pai, e o filho mais novo ficava com 1/3. Ou seja, o filho mais velho ficava com o dobro do que o filho mais novo recebia. Provavelmente esse homem era o irmão mais novo, e ele estava insatisfeito, porque o irmão dele recebeu 2 vezes o que ele recebeu. Mas não porque o irmão dele queria, ou porque o irmão dele passou ele para trás. Não, isso já era a cultura. Todo mundo sabia que isso acontecia dessa maneira. E esse homem ele não tinha ficado sem nada, ele tinha ficado com o que era dele por direito, cultural. E o irmão dele ficaria com o que era do irmão dele por direito também. Só que ele não estava satisfeito com essa situação. Até aí, de certa forma, é compreensível. Mas aí eu quero ler um pouquinho mais que eu falei que eu ia ler, para a gente entender por que isso é bem estranho. E por que Jesus se incomodou tanto com isso, que inclusive contou uma parábola para ilustrar o que ele queria dizer sobre aquele assunto. Para a gente entender em que situação, em que contexto aconteceu o contexto, né? O contexto. A gente tem que ler ali, na verdade tem que ler bastante, mais para trás ali, mas a gente pode começar a ler do 10 até o 12, versículo 10 ao 12, tá? Que é antes do que aquele homem pediu para Jesus, né? Que mostra o que Jesus vinha falando naquele momento. Lucas 12, 10 ao 12 diz assim, Jesus falando, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha a importância do que Jesus estava falando. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Olha só a profundidade do que Jesus está falando. E logo depois disso, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, o que eu quero dizer com isso? Esse homem, ele do nada ele puxa esse assunto. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, sobre pecar contra o Espírito Santo, sobre perseguição, o que a gente deve fazer. E esse homem, do nada, ele puxa esse assunto da herança. Na verdade, na versão Almeida, Revista e Atualizada, eu acho, ou alguma versão da Almeida, diz assim, olha, no versículo 13, aqui diz, um homem que estava no meio da multidão, mas em outras versões diz assim, olha, nesse ponto, um homem diz tal coisa. No ponto, ou seja, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, perseguição, o que fazer, e o homem meio que interrompe Jesus para pedir que Jesus divida a herança do pai dele entre ele e o irmão. Olha só o tanto que o homem estava viajando. Sabe, o tanto que esse irmão ele estava consumido por uma demanda mundana, por uma demanda física. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, estava na frente dele falando um assunto extremamente importante sobre o Espírito Santo.
E ele estava pensando na herança. Isso nunca aconteceu com você? Você está na igreja e tal, está acontecendo ali o louvor, a adoração, e aí tem a palavra, e tu está pensando lá na tua casa, nossa, será que eu desliguei o fogão? Será que eu desliguei o ar-condicionado? Sabe aquela coisa que a gente tem uma coisa importante acontecendo na nossa frente relacionada a Deus, e a gente tem que estar com a mente lá no... Cara, ou até mesmo num problema, meu Deus, o que eu vou fazer? E o próprio Deus que pode resolver a tua vida está na tua frente, falando contigo, e tu está pensando, nossa, como é que eu vou resolver esse problema, sabe? É exatamente esse exemplo desses irmãos. O próprio Filho de Deus que podia resolver a vida daquele homem, estava na frente dele, eu não digo a vida nesse mundo, mas a vida eterna poderia resolver, e ele está pensando na herança. Ele está completamente consumido pelas demandas do mundo, exatamente como aquele homem rico, só que o homem rico tinha uma demanda boa, esse aqui tinha uma demanda para ele ruim, porque ele achava talvez injusta aquela divisão. Mas olha o que Jesus diz para eles, para ele na verdade. Jesus disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? Em outras versões, Jesus diz assim, quem me fez juiz ou repartidor entre vocês, partidor entre vocês? Da onde é que tirou essa ideia que eu vim fazer isso? Que isso é o que eu devo fazer? Por que tu acha que eu faria isso ou me importaria com isso? É isso que Jesus está dizendo. E a Bíblia nos diz, se você tiver uma Bíblia de estudo, provavelmente diga isso, que naquela época, essa divisão de herança poderia ser feita por um mestre da lei. E aquele homem tinha na cabeça, bom, esse homem, Jesus Cristo, é mestre. E ele sabe muito sobre a lei. De repente ele pode fazer isso, eu acho que ele poderia fazer isso. Ele é um mestre da lei. Os mestres da lei fazem isso, eu vou pedir para ele. Só que ele não tinha entendido quem era Jesus. E olha só, se ele tivesse prestado atenção no discurso que Jesus vinha fazendo, ele teria entendido que Jesus não era um mestre da lei comum, não era um mestre da lei. Ele era diferente, totalmente diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a demanda daquele irmão era tão forte na cabeça dele, estava consumindo tanto ele, que ele nem sabia conseguir entender a natureza de Jesus e quem era Jesus. E aí, para a gente finalizar, eu pergunto para você, eu falo para você, na verdade, que aquele homem rico da parábola, ele estava tão consumido, sendo consumido de tal forma por uma demanda do mundo física, que ele não conseguia enxergar quem era Deus, não conseguia ver Deus diante dos olhos dele e ouvir a voz de Deus, e não conseguia entender de fato o que importa. O que para Deus importa, porque no 21 diz que Jesus concluiu dizendo assim, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, são ricos, mas para com Deus não são ricos, ou seja, não entendem o que de fato tem valor para Deus. E da mesma forma, aquele homem que tinha um irmão, o qual estava sendo dividida a herança do pai, da mesma forma aquele homem não conseguia entender o que de fato importava. Imagina se fosse aquele irmão que ia morrer naquela noite seguinte. Será que ia ser tão importante assim essa herança? Será que não ia ser muito mais importante ele ir lá e dar um abraço no irmão dele? E pedir perdão se ele tivesse feito alguma coisa, ou liberar perdão para o irmão? Será que se esse irmão tivesse um dia de vida, será que as coisas seriam da mesma forma? Será que ele valorizaria as coisas que ele estava valorizando naquele momento? Ou ia dar valor para outras coisas, as que importam realmente? Eu sei que esse tempo que a gente tem vivido é um tempo em que as preocupações nos consomem. E isso é nítido. Mas a verdade é que em qualquer outro tempo, as coisas do mundo nos consomem. Tanto os problemas quanto as coisas boas, muitas vezes. As demandas que esse mundo nos gera, elas nos consomem. E quando a gente é consumido pelo mundo, a gente fica cego. A gente não enxerga Deus, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não entende o que Deus tem pra gente, a gente não entende o que importa de verdade. E a nossa vida é uma bagunça.
E muitas vezes essa bagunça a gente não consegue nem enxergar, de tão cego que a gente não consegue nem enxergar essa bagunça. Para entender e para largar nossa vida nas mãos de Deus para que Ele arrume. Nem isso a gente consegue fazer. Que a gente possa entender quem é Deus de fato. Quem é Jesus. O que importa de verdade. Que o Espírito Santo faça essa obra no nosso coração. Que nós possamos permitir que Ele faça a obra no nosso coração. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar nossa palavra? Feche teus olhos aí comigo onde você está. Vamos falar com Deus. Deus Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, nas nossas demandas, Pai. Eu não sei qual é a demanda que essa pessoa que está nos assistindo nesse momento tem. Eu não sei qual é as demandas que vão chegar para essas pessoas, Pai. Mas o Senhor sabe do passado, do presente e do futuro. O Senhor sabe de tudo, Deus. O Senhor sabe das nossas demandas, o Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe daquilo que é bom, que nos tira o foco muitas vezes da nossa vida. O Senhor sabe o quão cegos nós estamos, o quão iludidos nós estamos. O Senhor sabe de tudo, Deus. E se existe alguém que pode ajudar, nos ajudar, é o Senhor. Se existe alguém que tem respostas, é o Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, a abrirmos os nossos olhos, enxergarmos quem o Senhor é, o que o Senhor representa. Enxergar o que de fato importa, Deus. Enxergar isso em Ti, através de Ti, através do Teu Espírito Santo, Deus. Faça essa obra no nosso coração. Faça essa obra em nós, em quem nós somos, Deus. Eu agradeço, Senhor, por cada um que assistiu essa transmissão, que o Senhor possa estar com cada um deles, que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um durante esses próximos dias, Deus. Faça a Tua vontade, Deus, que nós possamos permitir essa vontade na nossa vida. Porque o Senhor, sim, enxerga as coisas como são. Faça a Tua vontade em cada um de nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pessoal. Valeu, gente. Boa noite.